Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos hoje esse tempo forte de discipulado. Quem é o discípulo? Aquele que está na presença do Mestre. E estando na presença do Mestre, cumpre a missão no qual o Senhor lhe confia. Você que está assistindo esse vídeo é chamado pelo Senhor. Portanto, vamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor deseja falar-nos ao longo destes vídeos formativos e oracionais. Oremos clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos nós temos um chamado de Deus para que nós possamos cumprir. O chamado é único e irrepetível. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar dessa palavra, nós lembramos somente dos padres religiosos, das religiosas, que deixam seus familiares para servir integralmente ao Senhor. Porém, estamos neste tempo do despertar dos leigos, no qual são chamados a servir o Senhor em diversas pastorais e movimentos. Nenhum de nós vivemos sem o chamado do Senhor, que nos chama para que nós possamos estar com Ele todos os dias de nossa vida e também servi-lo. A grande alegria em servir o Senhor, onde quer que Ele nos coloque. Quando nós contemplamos a figura de Moisés, lá no Antigo Testamento, nós sabemos que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Podemos, pois, abrir a nossa Bíblia em Êxodos capítulo 3, versículo 1, que diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou à montanha de Deus, o Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía em meio à sarça. Moisés olhava a sarça. Ela ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. O Senhor, em sua infinita bondade, escolheu Moisés. Este fato de tirar a sandália dos pés é um despojamento que Deus convidou a ele para que ele pudesse fazer. Nós também, em meio às nossas atividades, somos convidados a nos despojar para compreender aquilo que o Senhor nos fala. No versículo 7, o Senhor irá dizer:
Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Vejam, meus irmãos e irmãs, o chamado não é para nós, é para o outro. Deus chamou Moisés da sarça ardente porque Deus viu a aflição do seu povo. Entendamos isso. É uma grande alegria servir o Senhor. Ele nos escolheu, porém, o ato de nos colocarmos a serviço é mediante a necessidade do outro. Não é para que nós possamos nos engrandecer, nos orgulhar dos dons que recebemos do Senhor, do desejo de estar à frente, mas porque há uma parcela de filhos de Deus precisando de um apoio, precisando de uma palavra, precisando de uma atenção, precisando que alguém lhe anuncie o Evangelho. Fale de Jesus para eles. Versículo 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Vejam, meus irmãos e irmãs, Deus vê a aflição do povo e quer com que Moisés o conduza para um outro caminho, para que os liberte da escravidão. Nos tempos atuais, quantas pessoas estão enfrentando dificuldades, estão escravas do pecado. E Deus conta com cada um de nós. Moisés, naquele momento, manifestou medo, mas o Senhor respondeu: eu estarei contigo. O medo de Moisés foi porque ele olhou para si. Quem sou eu para ir ter com Faraó? Disse Moisés. Mas o Senhor manifestou a sua presença. Eu estarei contigo. Vejamos, meus irmãos e irmãs, o chamado para servirmos ao Senhor é esta experiência em que Cristo nos atrai para si. Ele nos coloca em missão, porém, ele promete: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E Moisés vai dizer a palavra, perguntou, e quando eles me perguntarem, quem enviou você a mim? O Senhor se manifestou para Moisés: diga, eu sou aquele que sou. Olha que experiência forte, meus irmãos e irmãs. A experiência íntima da montanha, da sarça ardente, é que nos move a irmos ao encontro dos outros, a servirmos nos movimentos, nas pastorais, no grupo de oração, Santa Filomena. Deus te chama a libertar o povo da escravidão, a ser este sinal. Nós libertamos por nossas forças? Não, porque não somos nós que libertamos. Nós somos canais dessa graça do Senhor que alcança as pessoas, que leva a libertação para os cativos. Nós podemos olhar para a nossa história e compreendermos os sinais de Deus. Deus vai dando sinais. Nós temos um coração inquieto, olhando o sofrimento das pessoas, olhando a dor, as lágrimas. É impossível nós ficarmos inertes diante do sofrimento do outro. E servir ao Senhor, atender o chamado, é nos colocar a serviço do outro. É fazer com que o outro encontre o caminho que nós encontramos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Portanto, nós não podemos ficar simplesmente no banco. Quanto tempo você participa de um movimento, de uma pastoral, do grupo de oração Santa Filomena? Já está na hora de você deixar que o Espírito Santo te mova para servir, seja na acolhida, fazendo uma leitura, rezando um texto. O Espírito Santo é quem irá conduzir. O Senhor fará muitas coisas porque ele vê a aflição do povo. O povo precisa de alguém que possa falar-lhe de Jesus, que possa falar-lhe do amor verdadeiro. E Deus conta contigo. E Deus conta com cada um de nós. A evangelização se dá pouco a pouco. E nós, acolhendo esse chamado do Senhor, podemos invadir este mundo com a mensagem, com a boa nova do Evangelho. O Senhor nos chama. Tira a sandália dos teus pés. Despoja-te do seu medo, da sua insegurança, dos seus complexos de inferioridade que você não é capaz. Despoja-te, tira as sandálias dos teus pés e ouve o que o Senhor fala ao teu coração. Venha servir o Senhor. Você é chamado, eu sou chamado a servir o Senhor. Que o Espírito de Deus venha em nosso auxílio neste momento, abrindo os nossos corações para a manifestação do amor de Deus, para aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações ao longo deste percurso. Que Ele venha desejar, despertando em nós os dons necessários e que nós possamos acolher o chamado do Senhor, que nos convida a nos colocarmos em prontidão, a anunciar o nome de Jesus, onde quer que Ele possa nos colocar. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos acolher o Teu chamado e corresponder esse chamado com alegria, com disposição. Eu quero te servir, Jesus, por todos os dias da minha vida. Quero tirar as sandálias da insegurança, do medo, do complexo de inferioridade. Porque és tu, Jesus, que vive em mim. Eu quero, Senhor Jesus, tirar as sandálias do espírito de grandeza, porque o Senhor escolhe os pequenos, assim como tu olhastes para a tua mãe, que foi escolhida. Ele olhou a pequenez de sua serva. Ensina-nos, Senhor, a sermos pequenos e a acolhermos o teu chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como tarefa, até o nosso próximo encontro, você irá ler Êxodos, capítulo 3, versículos de 1 a 22, onde nós iremos contemplar esta narração da sarça ardente. E também
irão ouvir a música que será enviada para você no grupo. Deus te abençoe e te guarde por intercessão de São José e Santa Filomena.